A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É com alegria que nós estamos começando mais uma EBD e onde nós estamos tratando de maneira especial o assunto sobre declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Nesse momento, nós estamos estudando a quarta lição, mas de maneira especial o capítulo 2 da nossa declaração, a qual fala sobre Deus. Já falamos o conceito de Deus, já falamos a respeito de Trindade, Deus como Pai. Hoje queremos falar sobre Deus como Filho. E a nossa declaração, ela começa este assunto de maneira especial, mostrando que Cristo é um em essência com Deus, ou seja, ele, ou com o Pai, melhor falando, ambos são completamente Deus, formando um só Pai, ou um só Deus. Claro que depois iremos ver na próxima lição, no próximo vídeo, que também esses dois formam um com o Espírito Santo, como vimos na lição anterior. Além disso, o nosso texto mostra que Jesus Cristo ele é eternamente o Filho de Deus. Nessa relação de pai e filho, ambos eternamente faziam o papel de pai e ambos eternamente faziam o papel de filho. Então, Cristo sempre foi filho eternamente, né? Então, quando falamos desta relação de pai e filho, é uma linguagem humana para expressar, para nos mostrar os papéis diferentes que ambos fazem, como já estudamos anteriormente. Além disso, nós iremos ver que sendo em sua pessoa verdadeiro Deus. Então, ou seja, Jesus Cristo, ele não é um Deus menor, como alguns dizem, ele não é uma criatura de Deus, ele não é a criatura mais eminente, mas ele em sua pessoa, ele é verdadeiramente Deus. Também iremos ver que ele é verdadeiramente homem. Então, Deus, Filho, ou Jesus Cristo, ele é tanto uma única pessoa, em sua pessoa, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente Filho, tornando assim o Deus homem. E a última coisa que nós iremos ver nessa declaração doutrinária, nós selecionamos os pontos principais. Você pode ver lá, depois ler a declaração doutrinária, tem alguns outros detalhes, mas nesse ponto aqui nós percebemos que também é que ele é o Deus homem para salvar-nos do pecado e por isso que ele morreu na cruz por isso. Morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou e ressurgiu dentre os mortos. Destes pontos que nós estamos vendo aqui, a primeira coisa que nós iremos ver é que Jesus ele é plenamente Deus. Isso é detectado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já profetizava sobre isso, o Antigo Testamento já falava sobre isso, e um texto do Antigo Testamento que nós podemos ver que fala sobre este assunto é Isaías 9:6, onde fala do nascimento de um menino, e este menino ele teria alguns títulos, como por exemplo, seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui é Deus Poderoso. Deus Poderoso, por quê? Porque esta criança que estaria vindo ao mundo, que naquele momento ali Isaías estava fazendo uma alusão a uma primeira criança, mas aquela primeira criança era apenas uma ilustração, uma tipologia daquele que realmente haveria mais tarde, em que Mateus, por exemplo, vai aplicar esta profecia à pessoa de Jesus Cristo. Então, a pessoa de Jesus Cristo, ele seria Deus poderoso. E o próprio Novo Testamento, na pessoa de Paulo,
em Colossenses 2:9, vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, e o Novo Testamento ainda de maneira mais ampla, mais clara, de que Jesus ele é plenamente Deus. Ele é o Deus Filho. Mas além de mostrar ele como Deus Filho, também nós percebemos que ele era plenamente homem. Como homem, ele tinha uma vida natural. Veja que Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que quando chegou a plenitude do tempo, o tempo preparado, o tempo que o Antigo Testamento havia profetizado, havia mostrado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, redimir os que estavam sob a lei, mas para que recebessem a adoção de filhos. Você perceba que Jesus ele nasceu como todas as crianças nascem, a partir de uma mulher. Apesar que havia um elemento sobrenatural, porque a sua natureza divina, ele já existia antes de nascer fisicamente, então, mas ele é gerado pela mulher, ele nasce debaixo de um sistema religioso judaico, para cumprir aquilo que estava determinado no Antigo Testamento, nas profecias do Antigo Testamento acerca dele. Neste nascimento, ele se desenvolve naturalmente como uma criança, como chega à fase da adolescência, à fase de adulto e começa o ministério. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ele tinha limitações, como todo ser humano. Ele teve fome, sede, cansaço, emoções humanas, como tristeza, como indignação. Ele chorou, alegria. Ele teve essas emoções. E, por fim, como todo ser humano, ele morreu. Então, isso o identifica como sendo homem também. Mas, ao mesmo tempo que nós temos aqui ele como Deus, ele como ser humano, isso não quer dizer que ele seja duas pessoas, ou seja, dentro de Cristo havia duas pessoas. Não. Essas duas naturezas, a natureza divina, a natureza humana, elas se fundem formando uma só. E veja como Cristo, ele mesmo se identifica. Ele se identifica como sendo uma única pessoa. Quando ele está falando com o Pai, quando ele está orando ao Pai, aquilo que é conhecido como oração sacerdotal, diz assim: deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17:22. Veja que Jesus ele fala que ele mesmo deu a glória aos seus apóstolos e para que eles tivessem uma unidade, assim como nós aqui, Pai e ele, Pai e Espírito, ele está falando com o Pai de maneira especial aqui, fossem um. Então ele se vê como uma pessoa, uma personalidade distinta de outra, aqui de maneira especial do Pai e dos seus apóstolos, de maneira especial aqui dos 11 apóstolos. Então ele se viu como uma pessoa. Daí, o que nós percebemos sobre a pessoa de Cristo? A pessoa de Cristo é alguém que é 100% Deus, 100% homem, mas é uma só pessoa. Então, por isso que quando nós falamos de Cristo, nós não falamos de que como se fosse duas pessoas. Nós falamos que ele é o Deus homem. Essa seria a melhor maneira de nós compreendermos este assunto. Só que quando essas duas naturezas se unem formando uma só, se unem formando uma pessoa só, nós percebemos que os atributos de Deus, eles passam a ser limitados. E Paulo vai falar isso em Filipenses 2:6 e 7. E vai dizer a seguinte coisa: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus é algo que deveria se apegar. Mas a parte importante é essa daqui, ó. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esvaziou a si mesmo. Essa é uma discussão entre os estudiosos. O que significa que ele se esvaziou
de si mesmo. O que quer dizer com isso? O que quer dizer isso? Ao ponto de ele tornar-se servo e tornar-se semelhante ao homem. Quer dizer que ele deixou de ser Deus? Não. A melhor explicação para isso, e está dentro do contexto bíblico, quando nós analisamos o contexto bíblico, de maneira especial os evangelhos, o que nós percebemos que Jesus é como se ele tivesse deixado à parte as suas qualidades divinas. E ele não usava mais essas qualidades de maneira independente, mas ele se coloca debaixo da vontade do Pai e usa essas qualidades divinas como onipotência, onisciência, e entre outras, ele usa essas qualidades divinas de maneira especial, a onipotência, a onisciência, a onipresença, debaixo da vontade do Pai. Ele deixa as suas qualidades de lado e só a usa quando Deus a quer. Então ele se coloca debaixo de submissão à vontade do Pai. Então, um exemplo disso, que na sua natureza divina, ele conhecia o dia de sua volta, mas como ele está limitado em relação às suas qualidades, ele não usa essas qualidades sem a vontade do Pai. Então, ele pode dizer diante disso que ele não conhecia o dia de sua vida, porque debaixo da vontade do seu Pai, naquele momento, em sua limitação, nessa fusão das duas naturezas, ele não deveria saber naquele primeiro momento. Então, ele não usa a sua onisciência para saber acerca de sua vinda, e por isso que ele pode dizer claramente, verdadeiramente, que ele não sabia do dia de sua vinda, ou não sabia de outros momentos. Por outros momentos, nós percebemos de que quando se cumprir a vontade do Pai, ele consegue saber coisas, ele consegue falar de futuro, ele consegue dizer algo que vai acontecer. Inclusive, ele chega até mesmo a conhecer o pensamento dos homens. Então, ou seja, ele se limita, mas usa essas qualidades somente debaixo da vontade do Pai. Então, isso seria o esvaziar-se de Deus. Além disso, outra coisa que nós precisamos saber a respeito dessa natureza ou dessas limitações dos atributos de Deus é os efeitos dessa união. Vamos ver o que aconteceu com esta união. Um dos efeitos principais desta união, e talvez um dos mais importantes para nós seres humanos, é que o que está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vejamos o que Paulo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, vai dizer para nós. Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Meus queridos, veja o efeito dessa fusão, desta união entre as duas naturezas na pessoa de Cristo. Ele é homem, ao mesmo tempo que Cristo é homem, ele também é Deus. E como ele tornou-se uma só pessoa, mas com duas naturezas, ele pode ligar o homem a Deus. Ele torna-se um mediador entre o homem e Deus. Ele representa de maneira exata Deus ao homem. E na sua perfeição, ele representa o homem e a Deus. E pode ligar ambos que estão separados pelo pecado. Este, meus queridos, é o grande efeito dessas duas naturezas. Porque, como homem, Cristo nos representa, morre por nós, sem ter pecado, torna-se humano como nós e se oferece como sacrifício perfeito a Deus. E assim ele nos leva a Deus. E todos aqueles que creram em Cristo tornaram-se filhos de Deus. Todos aqueles que, desde a eternidade,
faziam parte do plano de Deus, que por meio da fé, e eu creio em Cristo Jesus, são aceitos diante de Deus. Então, esse é o grande efeito dessa união, da união dessas duas naturezas. E glorificamos a Deus por isso, porque o Deus homem nos une a Deus e nos resgata, nos salva. Por isso, meus amados, a lição de hoje, ela nos mostra que Deus como Filho é plenamente Deus, é plenamente humano, mas é uma só pessoa. Porque nesta união, Deus ele traz a nossa salvação, unindo a humanidade que estava perdida a um Deus santo. Na pessoa de Cristo, nós somos salvos e nos unimos a Cristo Jesus. Medita um pouco nessa lição. Veja a importância de nós conhecermos quem é Jesus, porque nesse Deus homem nós encontramos a nossa salvação. Que Deus te abençoe e que Deus te guie.